fiz as Belas Artes na Faculdade de Belas Artes do Porto. Entrei em 93, 94. Pronto, entrei para o curso de pintura. Na altura frequentei o Centro de Arte de São João da Madeira. Fiz um curso de fotografia com o Aníbal. A partir do quarto ano, acho que foi a partir desse ano, porque já nos foi exigido a apresentação de um projeto específico. E acho que foi aí que nós começamos, eu e os meus colegas começamos todos a pensar já num processo, numa linguagem própria, em algo que não nos era tão imposto ou desafiado, mas que já viria no seguimento das nossas ansiedades e desejos em termos criativos. A figura humana era uma constante também no meu trabalho. E a sobreposição de escalas, portanto havia ali quase que uma procura de reduzir uma série de dimensões da pintura propriamente dita, em termos de textura, que já tinha explorado várias coisas e não estava satisfeita. Portanto, não estava satisfeita em termos nem com o óleo, nem com a pintura acrílica, no sentido convencional, não é? E comecei a fazer algumas experiências. Foi a altura que comecei a integrar os tecidos na pintura. Comecei a utilizar a resina acrílica. E no meu quinto ano, já de uma forma mais assumida, os meus trabalhos, portanto, o meu projeto de pintura, a resina acrílica era a base e os meus trabalhos eram basicamente tecidos. Explorava as texturas e as cores que estavam presentes nos próprios tecidos, adicionava-lhes alguns elementos aglutinadores, que neste caso era o desenho, que os configurava, a transparência dos tecidos fosse potenciada. Fiz projetos muito interessantes, aliás, e produzi imenso, tudo à base de trabalhos muito pequeno formato, mas fiz imensas composições. Não considero que tenha saído da faculdade com uma maturidade criativa excepcional, não é? Mas acho que foram os primeiros passos nesse. Continuei sempre com as resinas, provavelmente até ao ano de 2000. Gostava e tirava mesmo partido do trabalho que realizava. E satisfazia-me na altura. Mas, entretanto, vocês não sei se sabem, mas as resinas acrílicas são muito tóxicas. E entretanto, tive uma boa surpresa na vida, fiquei grávida. Seria um período de interrupção, mas acabou por permanecer. Agora faço muito pouca coisa com resina. Só algo que acho que não posso resolver de outra forma. É que recorro novamente à resina, de ter vários layouts, não é? Porque conseguia fazer isso e depois reduzia tudo aquilo a uma só imagem, digamos, não é? E tínhamos percepções distintas. Havia uma dinâmica muito própria, porque a resina propicia isso. A transparência deixou de ser um requisito, porque já não trabalhava com a resina, portanto a resina não estava presente, mas em termos de... Aliás, consegui equilibrar isto porque comecei a explorar muito mais em termos de texto. Não era na base da transparência, mas era na base da expressividade, das costuras, que também estavam presentes antes, só que provavelmente não tinham tanta força. Conjugava as colagens com desenhos, com um desenho linear. Nesta altura também faço uma alteração em termos de processos, porque passo a cozer. Portanto, a linha passa a ser a linha física também. Ou seja, há aqui um processo quase de maior materialidade em termos expressivos. E isto faço de uma forma natural, não é? Nunca pensei isto de uma forma ou com uma grande predeterminação, não é? Isto é algo que é progressivo e que se vai pensando e as coisas vão se ajustando. Gosto imenso de trabalhar com tecidos. Agora, eu trabalho com tecidos também sempre de uma forma muito pictórica, não é? Eu tenho consciência disso, aliás. Apesar de trabalhar com tecidos, não quer dizer que eu tenha me distanciado da pintura, não é? Vejo nos tecidos, que acho quase como uma segunda pele, fragmentos que têm uma expressividade e que, colocados no sítio certo, numa determinada composição, que lhes confere uma grande expressividade e autenticidade também. Gosto que as pessoas identifiquem que aquele tecido foi outrora parte integrante de uma indumentária, não é específica. E que eu reconheço. Depois de tudo ali, embora fragmentado, ter um novo sentido, não é?
E acho que em termos processuais, em termos técnicos, é basicamente isto. Eu gostaria que o meu desenho também introduzisse a mesma, pelo menos a mesma coerência, não é? E é quando também começa a cozer papel, trabalhando na mesma o desenho, agora com outro tipo de orgânica, porque nós quando estamos a trabalhar com a linha, nós temos, há uma série de, a próprio movimento da linha, não é? Tudo isso faz com que o desenho não se torne tão estático, mas é desenho na mesma. Também achei que tinha que passar para o desenho, tinha que tratar o desenho da mesma forma como trabalho em termos pictóricos, não é? Nas minhas obras de pintura. E foi aí que primeiro comecei por cozer umas folhas de papel normalíssimas, mas depois achei que o papiro se adequava muitíssimo bem, não é? A partir de 2001 trabalhei muito o ventre, explorei muito a própria temática à volta do umbigo, não é? Os factos da nossa vida também conjugam com os factos, não é? Não quer dizer que sejam sempre, eu acho que estão sempre muito próximos, mas às vezes são mais visíveis do que noutras alturas, provavelmente.